O som da mão dele atingindo o rosto dela ecoou pelo consultório odontológico como um tiro. Vitória Reis Montgomery ficou paralisada na cadeira da sala de espera, sua mão instintivamente se movendo para proteger a barriga de 8 meses de gravidez enquanto sua bochecha ardia com a dor do impacto. As luzes fluorescentes acima pareciam de repente brilhantes demais, lançando sombras duras nas paredes bege, forradas com cartazes de higiene dental que agora soavam surreais em sua alegre normalidade. 4 outros pacientes encaravam em silêncio chocado. A caneta da recepcionista tinha parado no meio da frase. Até o jazz suave que tocava nas caixas de som do teto parecia ter pausado, como se o mundo inteiro precisasse de um momento para processar o que acabará de acontecer. Damien Montgomery, seu marido milionário há 3 anos, estava diante dela, com o terno caro levemente amassado pela força do movimento. Seu cabelo escuro perfeitamente arrumado permanecia intacto, seus olhos cinzentos de aço frios e calculistas. Mesmo com raiva, aos 37 anos, ele comandava salas de reunião que valiam milhões, mas naquele momento parecia nada mais do que um homem que havia perdido completamente o controle. Você está sendo dramática em tudo desde que engravidou, disse ele, a voz baixa, mas claro o suficiente para ecoar pela pequena sala de espera. Perdendo reuniões, mudando planos, agindo como se fosse feita de vidro. É constrangedor. Vitória levou a mão à bochecha avermelhada, sentindo o calor irradiar de onde a palma dele havia acertado. Ela tinha 29 anos, filha do Dr. Robert Reis, dono de 3 hospitais regionais, e nunca havia sido agredida por ninguém em toda sua vida. O choque era quase maior que a dor. Damien, sussurrou, a voz mal audível. Estou grávida de 8 meses. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Ela tinha ido ao consultório da doutora Sarah Mitchell para uma limpeza de rotina, algo que seu obstetra havia recomendado para manter a saúde bucal durante a gestação. Quando a doutora Mitchell sugeriu adiar o procedimento de clareamento que Vitória havia marcado, explicando que os produtos químicos poderiam afetar o bebê, Vitória concordou sem hesitar. Parecia a coisa mais natural do mundo, proteger seu filho ainda não nascido. Mas Damien chegará 20 minutos atrasado, invadindo o consultório depois do que ele descreveu como uma reunião de diretoria crucial da Montgomery Industries, sua empresa de tecnologia especializada em softwares para dispositivos médicos. Ele estava furioso por ter que sair, furioso com o incômodo, furioso com o que via como agenda médica cada vez mais exigente de Vitória. Toda semana é algo novo, dissera ele, com a voz aumentando, enquanto os outros pacientes fingiam não ouvir. Consultas médicas, restrições alimentares, reclamações de enjoo atrapalhando sua rotina. Você transformou essa gravidez em uma carreira em tempo integral. Quando Vitória explicou calmamente que a doutora Mitchell recomendara esperar com clareamento, Damien explodiu. Você está tomando decisões sobre a nossa imagem sem me consultar. Como vai parecer quando os dentes da minha esposa estiverem manchados no baile de caridade da Montgomery Industries no próximo mês? Foi então que ela cometeu o erro de mencionar que os enjoos matinais tinham piorado ultimamente, dificultando a manutenção de suas rotinas habituais. A confissão pareceu disparar algo primitivo nele, algo que viu os sintomas da gravidez como um incômodo pessoal em vez de um processo biológico natural. E então sua mão se moveu mais rápido do que a mente dela pôde processar. Naquele momento, a doutora Sarah Mitchell saiu de seu consultório, tendo ouvido a comoção. Aos 34 anos, tinha a mesma idade de Vitória, uma mulher profissional de sucesso que havia construído sua clínica através da atenção cuidadosa aos pacientes. Seus olhos castanhos captaram a cena imediatamente. A expressão chocada de Vitória, a marca vermelha florescendo em sua bochecha, a postura defensiva de Damien, o silêncio desconfortável dos outros pacientes. Senhora Montgomery, disse a doutora Mitchell, a voz firme e profissional apesar da tensão evidente em seus ombros. Poderia, por favor, vir até meu consultório? Gostaria de verificar se está tudo bem com a senhora e com o bebê. Damien deu um passo à frente, seus instintos de homem de negócios ativando-se ao parecer perceber a gravidade de seu erro público. Isso não será necessário. Na verdade, estamos indo embora. Doutora Mitchell, replicou, em tom que não admitia discussão. Como profissional responsável pela saúde da senhora Montgomery, estou preocupada com possíveis complicações relacionadas ao estresse durante o 3º trimestre. Traumas físicos e angústia emocional podem desencadear parto prematuro ou outros problemas sérios. Vitória assentiu, grata pela intervenção da médica. Ela tinha estado tão focada na humilhação de ser esbofeteada em público que não havia considerado as implicações médicas. Sua bebê, com nascimento previsto para apenas 4 semanas, parecia reagir à tensão movendo-se inquieta dentro de seu ventre. Vitória, disse Damien, a voz agora com um tom de advertência, estamos indo embora.
Isso é exatamente o tipo de reação exagerada de que eu estava falando. Mas algo na calma e no profissionalismo da doutora Mitchell deu à Vitória uma força que ela não sabia que possuía. Ela se levantou devagar, ainda protegendo a barriga com as mãos, e olhou diretamente para o marido. Eu vou ficar, disse baixinho. Preciso ter certeza de que o bebê está bem. Por um instante, a máscara de controle de Damien se desfez por completo. Seu rosto ficou vermelho, o maxilar contraído, e Vitória viu algo em sua expressão que a fez, inconscientemente, dar um passo para trás. Mas eles estavam em público, cercados de testemunhas, e até mesmo o temperamento volátil dele reconhecia o perigo de levar aquilo adiante. Muito bem, disse ele entre os dentes cerrados. Mas essa conversa não terminou. Vamos discutir o seu comportamento quando chegarmos em casa. Ele se virou e saiu do consultório, deixando para trás apenas o cheiro persistente de seu perfume caro e o peso de suas ameaças implícitas. Os sinos da porta tocaram de maneira zombeteiramente alegre quando ela se fechou atrás dele. Vitória afundou de volta na cadeira, sentindo de repente todo o peso da gravidez e o choque do que acabará de acontecer. A doutora Mitchell colocou a mão com delicadeza em seu ombro. Senhora Montgomery, quero examiná-la e monitorar os batimentos cardíacos do bebê. Altercações físicas durante a gravidez podem ter consequências sérias, e também me preocupo com sua pressão arterial, dado o estresse óbvio que está enfrentando. Enquanto seguiam para a sala de exames, Vitória viu seu reflexo no espelho atrás da recepção. Seu cabelo loiro, na altura dos ombros, estava desgrenhado, os olhos verdes arregalados de choque, e a marca vermelha em sua bochecha esquerda escurecia em algo que claramente se tornaria um hematoma. Ela parecia uma vítima, e a percepção disso a atingiu com uma clareza assustadora. Doutora Mitchell, disse, parando no limiar da sala de exames, a senhora tem câmeras de segurança na sala de espera? A expressão da dentista ficou séria. Sim, temos, por questões de seguro e segurança. Por que pergunta? Vitória levou a mão novamente à bochecha, estremecendo com a sensibilidade. Acho que vou precisar de provas do que acabou de acontecer. Está tudo bem com o bebê, disse a doutora Mitchell, retirando o equipamento de monitoramento. Mas estou preocupada com seus níveis de estresse. Sua pressão arterial está elevada, o que não é incomum após um incidente traumático, mas precisaremos acompanhar isso de perto. Doutora Mitchell, disse Vitória, com a voz mais firme do que realmente se sentia, eu gostaria de cópias de tudo que suas câmeras de segurança gravaram. E acho que preciso ligar para o meu pai. A dentista assentiu, o entendimento passando entre elas sem necessidade de explicações. Em seus anos de prática, havia aprendido a reconhecer os sinais de violência doméstica, particularmente a forma cuidadosa como as vítimas começam a documentar suas experiências quando finalmente chegam ao ponto de decisão. Claro, respondeu. E Vitória, você não precisa voltar para casa esta noite se não se sentir segura. Existem recursos disponíveis, pessoas que podem ajudá-la a decidir seus próximos passos. Vitória colocou as duas mãos sobre a barriga, sentindo os movimentos da filha sob suas palmas. Por 8 meses, vinha planejando a chegada desse bebê, imaginando um quarto infantil na mansão dos Montgomery, pensando em fotos de família e tradições de feriados. Nunca tinha imaginado que estaria sentada em um consultório odontológico planejando sua fuga do pai de sua filha. Mas, enquanto a doutora Mitchell saiu para buscar as filmagens de segurança, Vitória pegou o celular e rolou até o contato de seu pai. O Dr. Robert Reis sempre fora seu protetor, a presença firme que resolvia problemas com eficiência silenciosa e determinação inabalável. Se Damien Montgomery achava que poderia esbofetear um membro da família Reis e não enfrentar consequências, estava prestes a descobrir exatamente o quão errado o marido milionário podia estar. O som daquele tapa, de fato, ecoaria muito além das paredes do consultório odontológico, mas não da maneira que Damien havia imaginado. Seria a primeira nota em uma sinfonia de consequências que mudaria completamente a vida de ambos. O Reis Regional Medical Center erguia-se contra o céu da tarde como monumento à cura e à esperança, sua fachada de vidro refletindo o sol do final de outubro enquanto a Mercedes de Vitória entrava na área de estacionamento executivo. Ela havia dirigido no piloto automático, as mãos firmes no volante apesar do tremor que parecia ter se instalado em seus ossos desde que deixara o consultório da doutora Mitchell. As filmagens de segurança tinham sido mais condenatórias do que ela esperava. O ângulo da câmera capturava tudo perfeitamente. A postura agressiva de Damien, a força do tapa, o recuo chocado dela, até mesmo as expressões horrorizadas dos outros pacientes. A doutora Mitchell lhe fornecera cópias digitais e físicas, seladas em um envelope que agora repousava no banco do passageiro como prova de um crime que ela ainda processava. Vitória levou a mão à bochecha novamente,
sentindo a sensibilidade que havia se transformado em um hematoma completo. O inchaço tinha diminuído um pouco, mas a descoloração era inconfundível, marcas roxas e vermelhas que nenhum corretivo seria capaz de esconder. Ela parecia exatamente aquilo em que havia se transformado, uma vítima de violência doméstica. A percepção ainda soava surreal. Enquanto atravessava a entrada principal do hospital, Vitória se impressionou com o quanto aquele ambiente familiar agora lhe parecia diferente. Ela havia crescido naqueles corredores, passando tardes de infância no consultório do pai enquanto ele trabalhava até tarde, aprendendo sobre medicina e negócios com um homem que conquistava respeito em toda a comunidade médica regional. O Reis Regional era mais do que um hospital. Era um legado, um testemunho da visão de seu pai de oferecer cuidados médicos de excelência enquanto construía uma infraestrutura de saúde sustentável. Agora, ela caminhava por aqueles mesmos corredores como alguém em busca de refúgio. Vitória. A voz pertencia à sua mãe, Claire Reis, que estava fazendo trabalho voluntário na ala infantil. E estava atravessando o saguão quando avistou a filha. Aos 58 anos, Claire mantinha a compostura elegante que a tornará uma administradora hospitalar eficaz antes de se aposentar para focar no trabalho filantrópico. Mas sua calma ensaiada se quebrou no instante em que viu o rosto de Vitória. Meu Deus! Sussurrou Claire, fechando a distância entre elas em passos rápidos. O que aconteceu com você? Vitória descobriu-se incapaz de falar. O choque que a sustentara durante o trajeto estava cedendo lugar a uma exaustão profunda, que parecia se instalar em seus ossos. Ela levou a mão à barriga, instintivamente sentindo os movimentos tranquilizadores da filha, e tentou encontrar palavras para explicar o que parecia impossível. Mãe, disse finalmente. Preciso ver o papai. Aconteceu uma coisa com o dummy. A expressão de Claire mudou de preocupação para algo mais duro, mais protetor. Ela nunca havia simpatizado muito com o genro, embora tivesse mantido suas reservas em silêncio, por respeito às escolhas de Vitória. Mas ver a filha grávida, com um trauma facial evidente, eliminava qualquer necessidade de diplomacia. Venha comigo, disse Claire, colocando um braço suave sobre os ombros de Vitória. Seu pai está no escritório. Vamos resolver isso. Elas pegaram o elevador executivo até o último andar, onde o Dr. Robert Reis mantinha a sala de canto que servia tanto como sede de sua prática médica quanto centro administrativo de sua rede de 3 hospitais. Aos 62 anos, continuava sendo uma figura imponente, alto, de cabelos prateados, com uma autoridade silenciosa que fazia pacientes e parceiros de negócios confiarem em seu julgamento de forma implícita. Ele ergueu os olhos da mesa quando elas entraram, o sorriso de boas-vindas desaparecendo instantaneamente ao ver a condição de Vitória. Jesus Cristo, disse, levantando-se tão rápido que sua cadeira deslizou para trás. Vitória, o que aconteceu? Você está machucada? O bebê está bem? A preocupação em sua voz, a mudança imediata para o modo de pai protetor, quebrou os últimos resquícios de autocontrole de Vitória. Ela afundou em uma das poltronas de couro diante da mesa e começou a chorar, não as lágrimas contidas de quem tenta manter a dignidade, mas os soluços crus e exaustos de alguém cujo mundo acabará de mudar fundamentalmente. Claire posicionou-se atrás da cadeira da filha, acariciando suavemente seus cabelos, como fazia quando Vitória era criança e tinha pesadelos. O Dr. Reis contornou a mesa, seu treinamento médico assumindo controle enquanto se ajoelhava ao lado da poltrona para examinar os ferimentos dela. Isto é trauma facial, disse, a voz assumindo o tom clínico que usava ao lidar com situações graves. Alguém a atingiu. Quem fez isso? Dummy, conseguiu dizer entre soluços. No consultório da doutora Mitchell, na frente de todo mundo. O silêncio que se seguiu foi profundo. Vitória quase podia ouvir seus pais processando a informação, compreendendo as implicações não apenas para sua segurança, mas para a complexa rede de relacionamentos que conectava sua família à comunidade. O Dr. Reis havia construído seu império médico através da cuidadosa manutenção de relações profissionais e de examinou os hematomas de Vitória com desapego profissional, depois verificou seu pulso e pressão arterial usando equipamentos do escritório do pai. Sua pressão está elevada, disse, a voz carregando a autoridade de sua formação médica, apesar da juventude. Você sentiu cólicas, sangramento ou contrações incomuns desde o incidente? Alguma tensão no abdômen, admitiu Vitória. Mas o bebê parece estar se mexendo normalmente. Jennifer assentiu, fazendo anotações no celular. Hipertensão induzida por estresse no 3º trimestre pode desencadear parto prematuro. Você precisa de monitoramento pelas próximas 24 a 48 horas. Enquanto Jennifer prosseguia com a avaliação improvisada, o Dr. Reis permanecia sentado em silêncio, ainda assistindo às filmagens em seu tablet.
Vitória o via rever repetidamente, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. Vitória, disse finalmente. Quero que entenda uma coisa. Isso não se trata apenas de protegê-la, embora essa seja minha maior preocupação. Trata-se de consequências. Ações têm consequências, especialmente quando envolvem membros da minha família. Havia algo em seu tom que fez Vitória erguer o olhar com atenção. Já ouvirá essa voz antes, nas raras ocasiões em que seu pai enfrentava desafios profissionais sérios. A voz de alguém que detinha poder considerável e se preparava para usá-lo. Pai, o que está pensando? O Dr. Reis recostou-se na cadeira, unindo os dedos em gesto que Vitória lembrava da infância, quando ele resolvia problemas complexos. A Montgomery Industries fazendo aproximadamente 12 milhões de dólares em negócios anuais com instalações médicas, disse em tom quase casual. Grande parte desse negócio vem de relacionamentos que Damin construiu, explorando sua ligação com a nossa família. Instalações de saúde confiam na Montgomery Software Solutions em parte porque confiam no nome Reis por associação. Vitória sentiu algo gelado se instalar em seu estômago. Papai, o que está querendo dizer? Estou dizendo que confiança é algo frágil, respondeu. E homens que agridem mulheres grávidas não são o tipo de parceiros de negócios com os quais instalações médicas deveriam trabalhar. Claire havia se movido para ficar atrás da mesa do marido, sua expressão ilegível. Vitória percebeu que seus pais estavam se comunicando com sinais sutis de um casal que havia construído um império juntos, que entendia os pensamentos um do outro sem necessidade de discussão explícita. De quantas instalações estamos falando? Perguntou Claire diretamente. Nossos 3 hospitais, mais as 8 instalações onde atuo nos conselhos consultivos, respondeu o Dr. Reis indiretamente. Os relacionamentos se estendem pela Associação Médica Regional, que representa 43 unidades em 4 estados. Jennifer havia terminado sua avaliação médica e agora ouvia a conversa com crescente compreensão. Você vai destruir o negócio dele. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Vou retirar o endosso implícito da nossa família às práticas comerciais dele, corrigiu o Dr. Reis. O mercado tomará suas próprias decisões com base nessa informação. O telefone de Vitória vinha vibrando constantemente com ligações de Damin, mas elas deixará cair na caixa postal. Agora, enquanto a discussão em família continuava, decidiu ouvir as mensagens. As primeiras eram desculpas, entregues no tom que ele usava quando queria algo, contrito, mas não verdadeiramente arrependido, mais focado em gerenciar a reação dela do que em reconhecer seu comportamento. Vitória, amor, desculpe. Eu estava estressado com a reunião do conselho e exagerei. Volte para casa para conversarmos em privado. Mas, à medida que as mensagens prosseguiam e Vitória não respondia, o tom dele começou a mudar. Você está me envergonhando ficando longe. As pessoas vão começar a fazer perguntas. Eu sei que você está chateada, mas precisa pensar na nossa reputação. A última mensagem fez o sangue de Vitória gelar. Sei que você está com sua família, enchendo a cabeça deles com a sua versão do que aconteceu, mas eles precisam entender que me atacar profissionalmente seria um erro grave. A Montgomery Industries tem contratos e relacionamentos que vão muito além da rede médica do seu paizinho. Não transforme isso em algo maior do que precisa ser. Vitória ergueu os olhos e encontrou a família olhando-a com expectativa. Ele está nos ameaçando, disse simplesmente. Ele sabe o que vocês estão pensando e está fazendo ameaças. O Dr. Reis sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Era o sorriso de alguém que tinha sido subestimado e estava prestes a demonstrar exatamente quão caro esse erro poderia sair. Jennifer, disse ele. Por favor, leve sua irmã até a suíte executiva. Ela ficará lá esta noite para monitoramento. Quero medições de pressão arterial a cada hora e monitoramento da frequência cardíaca fetal a cada 4 horas. Pai, isso não é necessário, começou Vitória. É medicamente prudente, interrompeu ele. E a mantém em um lugar seguro enquanto faço alguns telefonemas. Enquanto Jennifer ajudava Vitória a se levantar, Claire moveu-se para o lado do marido. Robert, disse em tom baixo. Tem certeza dessa abordagem? O Dr. Reis já estava pegando o telefone, percorrendo uma lista de contatos que representava décadas de relacionamentos profissionais cuidadosamente cultivados. Um homem que esbofeteia a esposa grávida em público não é alguém que deve se beneficiar da confiança e da boa vontade que nossa família passou 30 anos construindo na comunidade médica, disse ele. Às vezes, proteger a família significa garantir que haja consequências reais para comportamentos imperdoáveis. Vitória parou na porta do escritório, olhando de volta para o pai. Papai,
E se isso piorar tudo? Ele a encarou com a confiança firme que o tornará uma das figuras mais respeitadas da saúde regional. Querida, há coisas piores que um escândalo. Uma delas é permitir que um homem que machuca mulheres grávidas acredite que suas ações não têm consequências. Quando Vitória saiu com Jennifer, podia ouvir o pai começando a fazer seus telefonemas. Sua voz era calma, profissional, mas ela sabia que cada conversa colocava mais um prego no caixão do império empresarial de Damien. O som daquele tapa ainda ecoava, mas agora ecoava em conselhos administrativos e escritórios de diretores hospitalares por toda a região. E Damien Montgomery estava prestes a descobrir que atacar um membro da família Reis tinha um preço que ele nunca havia calculado. A manhã seguinte chegou cinzenta e fria, o clima de outubro combinando com o humor de Vitória enquanto ela se sentava em seu quarto de infância, na propriedade da família Reis. A suíte executiva do hospital fora confortável, mas depois de uma noite de monitoramento médico que confirmou que tanto ela quanto o bebê estavam estáveis, sua mãe insistira que ela voltasse para casa para descansar de verdade. Casa. A palavra soava estranha agora. Dos conselhos de 8 instalações médicas. Além disso, ele integra o Comitê Executivo da Associação Regional de Saúde, o Conselho de Revisão de Equipamentos Médicos e o Comitê Estadual de Licenciamento de Fornecedores de Tecnologia em Saúde. Vitória sentiu uma mistura estranha de gratidão e apreensão. A proteção de seu pai era absoluta, mas começava a entender que se casara com um homem cujo império inteiro fora construído sobre conexões que ele havia cultivado por meio do nome de sua família. Preciso ir para casa, disse de repente. Para a casa dos Montgomery. Preciso pegar algumas coisas. E preciso ver qual vai ser a reação do Damien. A expressão de Jennifer ficou séria. Vitória, isso é seguro, depois do que aconteceu ontem? Não posso me esconder aqui para sempre, respondeu Vitória, embora a ideia de encarar Damien fizesse seu estômago se contrair. E preciso entender com o que estou lidando. Isso vai piorar antes de melhorar. Ao meio-dia, Vitória entrava na garagem circular da mansão Montgomery, uma estrutura moderna de vidro e aço que Damien havia construído como testemunho de seu sucesso. A casa ficava em 5 acres no bairro mais exclusivo da cidade, cada linha projetada para impressionar, não para confortar. Vitória nunca se sentirá totalmente em casa ali, embora tivesse se convencido de que isso mudaria quando o bebê nascesse. Agora, olhando para a imponente fachada, percebeu que estivera vivendo em um monumento ao ego do marido, e não em um lar de família. O Porsche de Damien estava na garagem, e Vitória pôde ouvi-lo falando alto ao telefone ao entrar pela cozinha. Sua voz carregava o tom agressivo que ele usava com funcionários que o decepcionavam, mas havia um traço de pânico que ela nunca ouvira antes. Como assim, revisando nossa parceria? Temos contrato com sua unidade há 6 anos. Isso é manipulação de mercado, e vou provar. Vitória ficou parada na porta do escritório dele, absorvendo a cena. Damien estava sentado atrás de sua mesa de vidro, usando o mesmo terno do dia anterior, agora amarrotado de tanto dormir com ele. Seu cabelo, normalmente impecável, estava desgrenhado. Um copo de café vazio sugeria que passará a noite inteira ao telefone. Quando a viu, sua expressão passou rapidamente por várias emoções: alívio, raiva, cálculo. Eu retorno a ligação, disse ele no telefone, encerrando sem esperar resposta. Vitória, graças a Deus você está aqui. Precisamos conversar. Sim, respondeu ela simplesmente. Precisamos. Pela primeira vez desde que o conhecia, Damien pareceu incerto. Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa, mas Vitória permaneceu de pé. Algo em sua postura parecia deixá-lo nervoso. Olha, começou ele. O que aconteceu ontem foi um erro. Eu estava estressado com a apresentação para Henderson Industries e descontei em você. Isso foi errado. Eu peço desculpas. Vitória esperou, sem dizer nada. Em seu casamento, havia aprendido que os pedidos de desculpa de Damien eram tipicamente seguidos de explicações sobre por que, na verdade, o comportamento dele era culpa dela. Estava curiosa para ver como ele enquadraria o fato de ter esbofeteado a esposa grávida como responsabilidade dela, mas Vitória, a reação do seu pai é completamente desproporcional. Ele está destruindo relacionamentos de negócios por causa do que foi essencialmente uma desavença conjugal privada. Isso não é justiça, é manipulação de mercado vingativa. Uma desavença conjugal privada? Repetiu Vitória lentamente. É assim que você chama me agredir em público? Eu mal encostei em você, disse Damien, a voz aumentando. E você está agindo como se eu tivesse lhe dado um olho roxo. Esse drama é exatamente o que eu estava falando. Você transforma tudo em crise.
Vitória puxou o celular e mostrou a foto que Jennifer havia tirado de seu rosto naquela manhã. A descoloração havia piorado durante a noite, criando uma marca roxa nítida em sua bochecha esquerda. Damin olhou para a foto e, por um momento, ela viu algo que poderia ter sido choque genuíno em suas feições, mas rapidamente foi substituído por raiva defensiva. Está bem, disse ele. Eu bati mais forte do que pretendia, mas isso não justifica a reação do seu pai. Você tem ideia do que ele me fez? Diga-me, respondeu Vitória. Damin levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, sua energia nervosa preenchendo o ambiente. 12 milhões em contratos cancelados da noite para o dia. Mas isso é só o começo. O principal investidor da Montgomery Industries é a Meridian Capital. E adivinha quem faz parte do comitê de investimentos em saúde deles? O seu pai. Hoje de manhã recebi uma ligação dizendo que estão reavaliando nossa posição por questões de reputação. Vitória sentiu algo frio se instalar em seu peito. Ela sabia que o pai era poderoso, mas começava a entender que sua influência ia muito além do que imaginara. Mais 3 unidades médicas ligaram esta manhã para cancelar contratos, continuou Damin. Não apenas afiliadas Reis, concorrentes que não deveriam ter motivo algum para se importar com nossos assuntos pessoais. Mas, de alguma forma, todos receberam a mensagem de que a Montgomery Industries representa um risco de reputação. Ele parou de andar e a encarou diretamente. Seu pai não está apenas me punindo, Vitória. Ele está tentando me destruir completamente por causa de um momento de perda de controle. Um momento? Repetiu Vitória. Damin, você entende que me agrediu quando eu estava grávida de 8 meses, diante de testemunhas? Eu entendo que você está usando esse momento para justificar arruinar a minha vida, retrucou ele. E entendo que sua família está usando suas conexões médicas para praticar manipulação de mercado ilegal. O celular de Vitória vibrou com outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Asterisco: a Montgomery Industries acabou de perder o contrato com o St. Mary's também. Notícias viajam rápido na saúde. Fique firme. Asterisco. Ela mostrou a mensagem para Damin, observando seu rosto empalidecer à medida que lia. Quantas pessoas sabem? Perguntou ela. Não importa quantas pessoas sabem, respondeu, mas sua voz já não tinha confiança. O que importa é que seu pai está abusando da posição dele para conduzir uma vingança pessoal. Eu posso lutar contra isso legalmente. Com que dinheiro? A pergunta saiu mais dura do que Vitória pretendia, mas ela percebeu que realmente queria saber. Se você perder seus contratos no setor de saúde, o que sobra da Montgomery Industries? O silêncio que se seguiu respondeu mais completamente do que palavras poderiam. Tudo que construí está ligado à área médica, disse Damin finalmente. Tecnologia em saúde, softwares médicos, sistemas de aquisição de equipamentos. É um mercado especializado que exige confiança e relacionamentos de longo prazo. Relacionamentos que você construiu explorando o fato de ser casado comigo, disse Vitória, compreendendo. De divórcio, caso decida seguir esse caminho. Mas, primeiro, quero discutir a proteção patrimonial. Se a empresa do Damin colapsar, pode haver tentativas de reivindicar bens conjugais ou culpá-la pelas perdas financeiras dele. Vitória lançou um olhar a Damin, que claramente tentava ouvir a conversa. Estarei aí em 1 hora, disse ela, encerrando a ligação. Damin aproximou-se dela com a expressão que usava quando tentava fechar um negócio difícil. Vitória, antes de você fazer algo irreversível, pense no que isso significa para nossa família. Para nossa filha. Você realmente quer que ela cresça sabendo que você destruiu a carreira do pai por causa de um momento de raiva? Vitória colocou as 2 mãos sobre a barriga, sentindo os movimentos da filha sob as palmas. Pela primeira vez desde o tapa, sentiu uma onda de pura proteção materna, que não tinha nada a ver com medo, mas sim com uma determinação feroz. Não, disse. Quero que ela cresça sabendo que ações têm consequências. E que ninguém, nem mesmo o pai dela, pode machucar a mãe dela sem pagar o preço. Quando deixou a mansão Montgomery, Vitória ainda ouvia Damin fazendo outra ligação, a voz carregando o tom desesperado de alguém vendo seu mundo desmoronar em tempo real. Mas, pela primeira vez em 24 horas, Vitória sentia algo diferente de medo e choque. Sentia-se poderosa. Seu pai não apenas a havia protegido, ele mostrará que ela nunca fora tão vulnerável quanto acreditara. O nome Reis tinha peso, e agora ela se lembrava de como usá-lo.
Amanda Brooks era advogada da família Reis havia 15 anos, tempo suficiente para lidar com tudo, de defesa em casos de erro médico a aquisições imobiliárias, até a audiência disciplinar de Jennifer na faculdade, após um incidente particularmente memorável em sua irmandade. Mas, enquanto Vitória se sentava na poltrona de couro diante da mesa de mogno de Amanda, ambas sabiam que estavam entrando em território desconhecido. Quero deixar completamente claras nossas opções, disse Amanda, abrindo um bloco de anotações coberto com apontamentos de sua pesquisa matinal. Podemos abrir um processo criminal por agressão, pedir uma ordem de restrição, iniciar o divórcio, ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas cada escolha tem implicações, especialmente considerando a aparente intenção do seu marido de lutar contra isso publicamente. Vitória se remexeu desconfortável, seu corpo de 8 meses de gravidez tornando qualquer posição incômoda. Pelas janelas do escritório de Amanda, ela via o tráfego do centro da cidade seguindo seu ritmo usual, pessoas em suas rotinas normais de terça-feira, enquanto sua própria vida mudava fundamentalmente. Antes de discutirmos estratégia legal, continuou Amanda, preciso que você veja algo. Já está afetando nossas opções. Ela virou a tela do laptop em direção à Vitória, revelando um vídeo nas redes sociais com uma legenda que fez o estômago dela despencar. ***, milionário esbofeteia esposa grávida em consultório odontológico, flagrado por câmera. ***. O vídeo era filmagem de segurança da doutora Mitchell, mas alguém o havia editado para causar o máximo impacto viral, com reprises em câmera lenta do tapa e música dramática enfatizando a violência do momento. O contador de visualizações mostrava 2,7 milhões e subindo. Como isso foi parar online? Sussurrou Vitória, observando a si mesma recuar diante da mão de Dami em detalhes horríveis. Ainda não sabemos, respondeu Amanda. A doutora Mitchell jura que seu consultório não divulgou nada, e está tão indignada quanto você. Alguém deve ter gravado a partir da tela de um celular ou computador. Vitória rolou os comentários abaixo do vídeo, vendo centenas de reações que variavam entre apoio, choque e análises raivosas. Estranhos estavam dissecando seu casamento, sua família e suas escolhas com a crueldade casual típica da cultura da internet. Isso muda tudo, disse ela. Sim, muda. Seu marido não pode mais alegar que isso foi um assunto privado. Mas também significa que você vai enfrentar intensa exposição pública, especialmente considerando a proeminência da sua família na comunidade médica. Como se convocado pela conversa, o celular de Vitória começou a vibrar com chamadas de números desconhecidos. Repórteres, explicou Amanda. Já identificaram você pelo vídeo e querem declarações. Não atenda nenhuma ligação, alertou. Deixe-me lidar com a imprensa por enquanto. Mesmo assim, enquanto falavam, Vitória via notificações se acumulando no celular, mensagens de amigos, chamadas perdidas de conhecidos e alertas das redes sociais mostrando que pessoas estavam marcando seu nome ao compartilhar o vídeo. E quanto ao negócio do Dami? Perguntou Vitória. Ele tem razão ao dizer que as ações do meu pai podem ser vistas como manipulação de mercado? A expressão de Amanda ficou mais séria. É aí que as coisas ficam legalmente complexas. Seu pai tem o direito de escolher seus parceiros comerciais, e violência doméstica certamente é motivo para encerrar relações profissionais. Mas se Dami conseguir provar coordenação deliberada para destruir o negócio dele além do que seria considerado uma consequência razoável, ela deixou a frase no ar. Vitória entendeu a implicação. Ele poderia nos processar. Poderia tentar. Mas teria que provar que as ações do seu pai foram legalmente injustificadas. E isso é um caso difícil de sustentar quando existe um vídeo claro de violência doméstica. O celular de Vitória vibrou com uma ligação de sua irmã, Jennifer. Amanda assentiu para que ela atendesse. Vitória, você está vendo as notícias? A voz de Jennifer estava tensa de preocupação. Está em todo lugar. O hospital está recebendo ligações de repórteres querendo comentários sobre as decisões do papai. O que ele está dizendo? Nada oficialmente. Mas não está recuando. Ele acabou de sair de uma ligação com mais 3 unidades médicas que estão rescindindo contratos com a Montgomery Industries. A comunidade médica está se fechando em torno de nós. Depois de encerrar a ligação, Vitória ficou olhando para os diplomas de Amanda na parede, pensando na vida que havia planejado apenas 48 horas antes. Ela era a senhora Dami Montgomery, esposa de um milionário bem-sucedido, preparando-se para o nascimento da primeira filha. Agora, era uma estrela de vídeo viral, o rosto da violência doméstica, e potencialmente a causa da ruína financeira do marido.
Amanda, disse lentamente. Vitória colocou as duas mãos sobre a barriga, sentindo os movimentos da filha sob suas palmas. Pela primeira vez desde o tapa, sentiu uma onda de proteção materna que não tinha nada a ver com medo, mas sim com uma determinação feroz. Então quem foi? Gente do seu pai? Sua advogada? Alguém está orquestrando essa campanha para me destruir, e eu vou provar. Amanda falou antes que Vitória pudesse responder. Senhor Montgomery, aqui é Amanda Brooks. Estou representando a Vitória agora, e aconselho que direcione toda a comunicação através do meu escritório. Claro que você envolveria advogados, disse Damien, a voz esfriando. Vitória, espero que você entenda o que está fazendo. Isso não é mais só sobre nós. Essa publicidade está afetando meus funcionários, meus investidores e meus clientes. Você está destruindo o sustento de pessoas inocentes por causa da sua necessidade de vingança. Damien, eu só quero. Eu sei o que você quer. Quer me punir por um momento de perda de controle. Mas você está usando armas nucleares para um conflito menor, e a queda vai destruir nós dois. Amanda inclinou-se em direção ao celular. Senhor Montgomery, o senhor está ameaçando minha cliente? Estou informando a sua cliente de que ações têm consequências. Se a família Reis acha que pode usar suas conexões médicas para conduzir manipulação de mercado ilegal, vai enfrentar desafios legais que farão esse vídeo viral parecer uma pequena vergonha. A ligação terminou abruptamente, deixando Vitória e Amanda em um silêncio tenso. Ele vai processar, disse Vitória. Não era uma pergunta. Provavelmente. Mas também revelou a estratégia dele. Vai alegar que sua família orquestrou uma conspiração para destruir os negócios dele usando influência profissional antiética. Vitória sentiu a filha se mexendo inquieta dentro do ventre, como se respondesse à tensão na voz da mãe. Colocou as mãos sobre a barriga, pensando no tipo de mundo em que estava trazendo sua filha. Amanda, e se ele vencer? E se um tribunal decidir que meu pai foi longe demais? Honestamente, isso estabeleceria um precedente perigoso, de que homens ricos podem cometer violência doméstica sem enfrentar consequências profissionais. Mas é um argumento jurídico muito difícil de Damien sustentar, especialmente com um vídeo claro da agressão. O celular de Vitória vibrou com uma mensagem da mãe. Volte para casa. Repórteres estão ligando para o hospital e aparecendo na porta. Precisamos discutir como lidar com isso. Enquanto Vitória se preparava para sair do escritório de Amanda, a advogada lhe entregou um cartão de visitas. É de uma empresa de segurança particular que se especializa em proteger famílias de alto perfil durante disputas legais. Dada a natureza viral da situação e a disposição de Damien em escalar o conflito, acho que você deve considerar proteção pessoal. Ao caminhar até o carro, Vitória sentiu o peso da atenção pública pela primeira vez. Um fotógrafo, com lente teleobjetiva, estava posicionado do outro lado da rua, claramente à espera de sua saída do escritório. Ela manteve a cabeça baixa e a mão protetora sobre a barriga, entendendo que cada aparição sua em público agora seria escrutinada. O trajeto até em casa a levou por 3 outdoors que anunciavam a Montgomery Industries Healthcare Software Solutions. O logotipo da empresa estava espalhado por todo o distrito médico, um lembrete constante de como seu relacionamento pessoal havia se entrelaçado com interesses profissionais e financeiros. Mas, ao entrar na propriedade da família Reis, Vitória viu algo que a fez compreender a totalidade do que seu pai havia colocado em movimento. Uma van de notícias estacionada no final da entrada, e um repórter fazendo uma transmissão ao vivo com a casa deles ao fundo. É assim que batalhas viram guerras, murmurou para si mesma, sentindo os movimentos da filha sob as costelas. O vídeo viral havia transformado uma crise familiar privada em espetáculo público, e Damien Montgomery estava prestes a descobrir que, quando se ataca um membro da família Reis, as consequências se estendem muito além do que qualquer marido milionário poderia calcular. O som daquele tapa agora ecoava em milhões de lares por todo o país, e não haveria como conter as consequências. A propriedade da família Reis havia se transformado em algo semelhante a uma sala de guerra. Vitória se sentava no escritório do pai, cercada por documentos jurídicos, relatórios médicos e impressões de capturas das redes sociais, enquanto Amanda Brooks, seu pai e mais 2 advogados discutiam estratégia com a calma e precisão de comandantes militares planejando uma campanha. 3 dias haviam se passado desde que o vídeo se tornara viral, e a história havia evoluído para algo muito maior do que violência doméstica. A narrativa da mídia agora focava em oligarquia médica versus milionário da tecnologia e em como redes de saúde utilizavam relacionamentos profissionais como arma.
Damin havia contratado uma empresa de gerenciamento de crises e estava dando entrevistas, retratando-se como vítima de uma conspiração orquestrada. Ele entrou com um processo abrangente, anunciou Amanda, revisando os documentos legais entregues naquela manhã. Está processando seu pai por ** interferência ilícita em relações comerciais, conspiração para restringir o comércio e abuso de influência profissional ***. Também está processando a rede hospitalar em $50 milhões em indenizações. O Dr. Reis, sentado atrás da mesa com a mesma compostura que o tornará lendário nos círculos médicos, revisava os documentos com frieza clínica. Ele alega que eu orquestrei uma conspiração ilegal para destruir os negócios dele usando relacionamentos profissionais antiéticos. Ele disse que os advogados dele estão argumentando que violência doméstica não deveria resultar em consequências profissionais, e que a minha resposta foi desproporcional às ações dele. Vitória lutou para encontrar a própria voz. Ele pode vencer? Ele tem advogados caros que acreditam que sim, respondeu Amanda. O desafio é que estamos operando em uma zona cinzenta legal. Relações profissionais e pessoais se cruzam de maneiras complexas, e não há muito precedente para essa situação específica. Jennifer, que estava monitorando a cobertura nas redes sociais, ergueu os olhos do laptop. A opinião pública está mudando. A firma de relações públicas dele está impulsionando a narrativa de que você é uma menina mimada e rica que destruiu a carreira de um homem inocente por causa de uma pequena desavença conjugal. Vitória leu alguns dos comentários mais recentes em artigos de notícias, sentindo o estômago embrulhar ao ver como a equipe de gerenciamento de crise de Damin estava reformulando a história. Eles haviam encontrado testemunhas de caráter dispostas a jurar que ele era um marido dedicado e um empresário bem-sucedido. Haviam destacado suas contribuições filantrópicas e envolvimento comunitário. E, de forma mais eficaz, o haviam posicionado como o azarão que lutava contra a corrupção do establishment médico. A questão da gravidez também está funcionando a favor dele, continuou Jennifer, relutante. Estão dizendo que você está instável por causa dos hormônios e tomando decisões que prejudicam o futuro financeiro da própria família. O celular de Vitória não parava de tocar com pedidos de entrevista. Programas de entretenimento queriam sua história. Grupos de defesa das mulheres queriam sua voz como porta-voz. Especialistas jurídicos queriam sua opinião sobre consequências profissionais para casos de violência doméstica. Ela havia recusado tudo sob o conselho de Amanda, mas seu silêncio estava sendo interpretado como admissão de culpa. Vitória, disse seu pai, com suavidade. Preciso que entenda que ele quer controlar nossa filha antes mesmo dela nascer. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. É uma tática comum em divórcios de alto conflito que envolvem famílias ricas, explicou Amanda. Eles estão tentando estabelecer direitos paternos antecipadamente e criar vantagem legal para futuras disputas de custódia. O Dr. Reis levantou-se e foi até a janela, observando os repórteres que mantinham vigília constante no fim da entrada da propriedade. Isso já é maior do que proteger Vitória, disse. É sobre se homens ricos podem cometer violência doméstica e depois usar o sistema jurídico para punir suas vítimas por buscarem consequências. Como se convocado pela conversa, o celular de Vitória tocou novamente, número desconhecido. Amanda assentiu para que atendesse no viva voz. Senhora Montgomery, aqui é Sarah Shen, do *Good Morning America *. Gostaríamos de oferecer a você uma entrevista exclusiva para contar o seu lado da história. Entendemos que tem permanecido em silêncio, mas, com o pedido de custódia, muitas pessoas querem saber sua perspectiva. Vitória olhou em volta, para a família e a equipe jurídica. Não estou pronta para dar entrevistas. Entendo, respondeu a repórter. Mas a narrativa está sendo moldada sem a sua voz. O Sr. Montgomery tem sido muito eficaz em se apresentar como a parte injustiçada. Seu silêncio está sendo interpretado como incapacidade de defender as ações da sua família. Ao encerrar a ligação, Vitória percebeu que a estratégia de silêncio jurídico estava se voltando contra eles. No Tribunal da Opinião Pública, a equipe de Damin estava vencendo a batalha midiática enquanto eles se concentravam na batalha legal. Acho que preciso falar publicamente, disse. A expressão de Amanda ficou preocupada. Isso pode complicar nossa posição legal. Qualquer coisa que você disser poderá ser usada nos processos de custódia. Mas meu silêncio também está sendo usado contra mim. Jennifer levantou os olhos do laptop outra vez. Há mais más notícias. As ações da Montgomery Industries se recuperaram um pouco porque os investidores acreditam que ele pode vencer o processo e receber indenização da nossa família. Vitória sentiu as paredes se fecharem ao seu redor.
O homem que a havia esbofeteado em público agora estava sendo recompensado pelos mercados financeiros por sua estratégia legal. A resposta protetora de sua família estava sendo reformulada como conspiração ilegal. E sua filha ainda não nascida já estava sendo puxada para uma batalha de custódia antes mesmo de respirar pela primeira vez. Quero vê-lo, disse de repente. Vitória, isso não é aconselhável, alertou Amanda. Quero me encontrar com Damien em particular. Quero entender o que ele realmente quer e se existe alguma possibilidade de resolver isso sem destruir as duas famílias. O Dr. Reis se virou da janela. De jeito nenhum. Ele já demonstrou estar disposto a usar violência contra você. Não vou permitir que se coloque em risco. Pai, não sou uma criança. Estou prestes a me tornar mãe. E preciso entender em que tipo de guerra estou trazendo minha filha. O silêncio caiu sobre a sala enquanto todos absorviam a determinação de Vitória. Finalmente, Amanda falou. Se você insiste em se encontrar com ele, terá que ser em local público, com testemunhas presentes, e tudo deverá ser gravado para fins legais. Vitória assentiu, sentindo os movimentos da filha como se respondesse à decisão. Marquei um encontro. Preciso olhar Damien nos olhos e fazer apenas uma pergunta. Destruir minha família realmente vale vencer essa guerra? Quando a reunião terminou e os advogados começaram a sair para preparar as respostas legais, Vitória ficou a sós com o pai em seu escritório. Papai, disse em voz baixa. E se eu estiver errada? E se lutar só piorar tudo para todos? O Dr. Reis sentou-se ao lado da cadeira da filha e segurou suas mãos. Vitória, 30 anos atrás, quando eu estava construindo esta rede médica, tive que fazer uma escolha. Eu poderia ser o tipo de homem que aceitava em silêncio quando as pessoas se aproveitavam da família dele, ou poderia ser o tipo de homem que garantia que haveria consequências para comportamentos imperdoáveis. E você escolheu as consequências. Eu escolhi proteger as pessoas que amo, independentemente do custo. Algumas batalhas valem a pena ser travadas, querida, e proteger minha filha grávida de um homem que acha que pode esbofeteá-la sem repercussões é definitivamente uma delas. Do lado de fora, os repórteres se preparavam para mais uma noite de cobertura, e Vitória sabia que o dia seguinte traria novos desdobramentos no que já se tornará o caso de violência doméstica mais público dos últimos tempos. Mas, pela primeira vez desde o tapa, ela se sentia pronta para lutar em seus próprios termos. As contrações de Vitória começaram às 4 da manhã de um dia cinzento de novembro, exatamente 3 semanas antes da data prevista para o parto, e 18 horas antes da mediação agendada com Damien. Ela acordou em seu quarto de infância, sentindo já familiar endurecimento da barriga, mas desta vez a sensação era diferente, mais intencional, mais urgente. Mãe! Chamou, a voz ecoando pelo corredor da propriedade da família Reis. Claire apareceu na porta poucos minutos depois, usando o robe de seda e a expressão alerta de uma mulher que criará 2 filhas e entendia bem o significado de chamados na madrugada. De quanto em quanto tempo estão as contrações? Perguntou imediatamente, assumindo o modo eficiente que a tornará uma excelente administradora hospitalar. Aproximadamente 6 minutos, respondeu Vitória, checando o aplicativo de monitoramento no celular. Começaram há 1 hora. Em menos de 30 minutos, Vitória já estava nos ambientes familiares do Reis Regional Medical Center, mas desta vez como paciente, não visitante. A doutora Elizabeth Warren, sua obstetra e colega de longa data de seu pai, confirmou que Vitória estava em trabalho de parto ativo. O bebê está ansioso para conhecer o mundo, disse a médica com a calma autoridade que a tornará uma das mais respeitadas da região. Está tudo dentro da normalidade, mas, dado o estresse que você tem enfrentado, vamos monitorar de perto. Enquanto Vitória se instalava na suíte de parto que o pai discretamente havia providenciado, percebeu que a filha estava chegando no meio da batalha legal que definiria o futuro das duas. Não lhe escapava a ironia de que a criança no centro da disputa de custódia estava prestes a nascer no hospital do avô. Jennifer chegou trazendo uma bolsa com itens essenciais e ainda vestida com uniforme de residência. O papai está cuidando da imprensa, anunciou. 3 vans de notícias apareceram quando descobriram que você estava em trabalho de parto. Ele divulgou uma nota pedindo privacidade durante o nascimento. E o Damien? A Amanda ligou para os advogados dele. Ele está dirigindo da cidade para cá. Damien chegou durante a fase de transição, quando as contrações vinham a cada 2 minutos e a atenção de Vitória se reduzia à tarefa imediata de trazer sua filha ao mundo com segurança. Ele entrou na suíte de parto vestindo o terno caro que havia planejado usar na mediação, destoando profundamente do ambiente hospitalar. Como ela está? Perguntou a doutora Warren, como se Vitória não estivesse consciente e presente.
A senhora Montgomery está indo bem, mas estamos monitorando de perto complicações relacionadas à hipertensão induzida por estresse, respondeu a médica, profissional. Vitória olhou para Dami entre as contrações, enxergando claramente talvez pela primeira vez em meses. Sua primeira preocupação não fora com o bem-estar dela ou com seu conforto, mas com informações que ele pudesse controlar e gerenciar. Mesmo naquele momento, pensava em termos de como a situação o afetava. Dami, disse ela, durante um breve intervalo. Nossa filha está prestes a nascer. Podemos, por favor, apenas focar nisso? Claro. Respondeu ele, mas ela percebeu o celular dele vibrando constantemente, sem dúvida com chamadas de sua equipe jurídica e consultores de crise. Emma Claire Reis Montgomery nasceu às 14h47, pesando 2,880 kg. Apesar da chegada antecipada, o momento em que a doutora Warren colocou a bebê no peito de Vitória fez com que todo o resto no quarto desaparecesse em irrelevância. A filha de Vitória era perfeita, pequena, mas saudável, com um choro surpreendentemente forte e uma expressão alerta que sugeria inteligência. Quando Vitória segurou Emma pela primeira vez, sentindo o peso da criança contra seu peito, experimentou uma onda de amor protetor tão poderosa que redefiniu todas as prioridades que já tivera. Ela é linda, disse Dami, e por um instante sua voz carregou admiração genuína, em vez de cálculo. Mas, enquanto a equipe médica concluía o processo do parto e garantia que mãe e bebê estavam estáveis, Vitória observou a expressão dele mudar para algo mais familiar. Ele já estava pensando em como o nascimento de Emma afetaria os processos legais, como o timing impactaria a cobertura da mídia, como a situação poderia ser gerida em seu favor. Quando a doutora Warren entregou Emma para Dami segurar pela primeira vez, Vitória observou a interação com instintos maternos novos, mais afiados do que qualquer emoção que já tivesse sentido. Dami segurou a filha corretamente, fez sons apropriados de afeto paternal, mas algo em seu comportamento sugeria que ele estava representando, e não vivendo o momento. Devíamos tirar algumas fotos, disse ele, para o registro da família. Vitória percebeu que ele pensava em oportunidades de relações públicas, não em memórias familiares. Dami, disse ela, podemos ter alguns minutos sozinhos? Só você, eu e Emma. A doutora Warren e a equipe de enfermagem saíram, deixando a nova família no tipo de espaço íntimo que Vitória havia imaginado durante a gravidez. Mas, em vez do momento de conexão que sonhara, encontrou-se estudando o marido com a clareza analítica que só circunstâncias extremas podem proporcionar. Ela vai mudar tudo para nós, disse Dami, acomodando-se na cadeira ao lado da cama, ainda segurando Emma. Como assim? Os processos de custódia vão ser diferentes agora que ela nasceu. O juiz vai querer estabelecer cronogramas de visitação e acordos de pensão. E a percepção pública vai mudar. É mais difícil demonizar um pai dedicado segurando sua filha recém-nascida. Vitória sentiu algo frio se instalar em seu peito ao perceber que Dami já estava estrategizando como usar Emma em sua batalha legal. Dami, olhe para ela, disse suavemente. Olhe de verdade para nossa filha. Ele baixou os olhos para Emma, que dormia tranquilamente em seus braços. O que você quer que eu diga, Vitória? Ela é linda, é perfeita. Mas isso não muda o fato de que temos questões legais e financeiras sérias para resolver. Você a ama? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Claro que a amo. Ela é minha filha. Mas Vitória percebeu que o conceito de amor de Dami era diferente da devoção protetora e avassaladora que ela sentia. Para ele, amor significava posse, controle e valor estratégico. Para Vitória, amor havia se tornado a disposição de sacrificar tudo para proteger a filha do perigo. Quero que você vá embora, disse em voz baixa. Vitória, precisamos discutir. Quero que você vá embora agora. Volte amanhã, no horário de visitas. Mas, neste momento, preciso de tempo sozinha com minha filha. A expressão de Dami mudou para a frieza raivosa que ela reconhecia dos piores momentos do casamento. Mas algo no tom de Vitória, ou talvez o ambiente hospitalar, o fez obedecer sem discussão. Quando ele saiu, Vitória segurou Emma contra o peito e sussurrou promessas que a surpreenderam com a intensidade. Vou te proteger de tudo que possa te ferir, disse. Mesmo que isso signifique te proteger do seu próprio pai. Pela janela, Vitória via as vans de notícias ainda reunidas no estacionamento. O nascimento de Emma seria reportado nos noticiários noturnos de todo o país, analisado por especialistas em direito de família, debatido por estranhos com opiniões sobre violência doméstica e direitos parentais. Mas, no silêncio do quarto, segurando a filha, Vitória percebeu que toda a movimentação legal e midiática do mundo importava menos do que uma verdade simples.
Emma merecia uma mãe que lutasse por sua segurança e bem-estar, a qualquer custo. A batalha pela custódia estava prestes a ficar muito mais complicada. Mas as prioridades de Vitória nunca haviam sido tão claras. Sua filha cresceria sabendo que algumas coisas valiam a luta, e que amor significava proteger quem realmente importava, mesmo quando o mundo inteiro estava assistindo. 2 semanas após o nascimento de Emma, Vitória descobriu que ser mãe durante uma batalha legal altamente divulgada exigia habilidades que nenhum manual de paternidade abordava. Sentada no quarto infantil da propriedade Reis, alimentava a filha enquanto revisava documentos jurídicos e acompanhava a cobertura da mídia no laptop. Emma estava prosperando apesar do caos. Com 2 semanas de vida, já havia ganho peso e dormia em padrões saudáveis que sugeriam uma constituição resiliente herdada de ambos os lados da família. Cuidar dela fornecia a Vitória um foco bem-vindo no meio da tempestade legal, mas também intensificava seus instintos protetores a níveis perigosos. As visitas diárias de Damien à propriedade eram encontros supervisionados, realizados na sala de estar formal, sempre com os pais de Vitória ou Jennifer presentes. Ele segurava Emma corretamente, falava com ela em tons adequados e tirava dezenas de fotos que Vitória suspeitava estar sendo analisadas por sua equipe jurídica para uso no tribunal. Mas foi durante a 3ª visita que Vitória percebeu até onde Damien estava disposto a escalar o conflito. Contratei uma firma de investigação particular, anunciou casualmente, enquanto Emma dormia em seus braços. Eles estão fazendo uma revisão abrangente das práticas comerciais da sua família. Vitória ergueu os olhos do processo que estava lendo. Que tipo de revisão? Do tipo que examina se o seu pai já usou táticas semelhantes antes para destruir pessoas que cruzaram o caminho da sua família. Se eu conseguir estabelecer um padrão de retaliação profissional antiética, fortalece muito meu caso. Jennifer, que monitorava a visita do outro lado da sala, largou a revista médica com um estalo. Você vai investigar a carreira médica do nosso pai de 30 anos procurando evidências de que ele é algum tipo de oligarca vingativo? Vou investigar se Robert Reis abusou de sua posição profissional para conduzir vendetas pessoais, respondeu Damien com suavidade. A investigação já está revelando padrões interessantes. Vitória sentiu os instintos protetores se aguçarem. Que padrões? Damien trocou Emma de braço, o gesto aparentemente casual, mas de alguma forma ameaçador. 3 empresas de dispositivos médicos que perderam contratos com as instalações Reis depois que seus executivos tiveram conflitos pessoais com seu pai. 2 médicos cujos privilégios hospitalares foram revogados após disputas sobre procedimentos. Uma representante farmacêutica que foi banida de suas instalações depois de namorar e terminar com Jennifer. Isso não é verdade, disse Jennifer, a voz se elevando. O papai nunca. A investigação continua, interrompeu Damien. Mas os resultados preliminares sugerem que a família Reis tem um histórico de usar influência profissional para punir inimigos pessoais. Vitória percebeu que a estratégia de Damien era mais sofisticada do que havia antecipado. Ele não estava apenas se defendendo das acusações deles, estava construindo uma contranarrativa que retratava sua família como corretores de poder corruptos, finalmente expostos por práticas comerciais ilegais. Damien, disse ela com cuidado. Você está falando em destruir a reputação do meu pai para ganhar um processo sobre você me esbofetear em público. Estou falando em revelar a verdade sobre como sua família opera. O incidente de violência doméstica foi infeliz, mas não justifica a destruição sistemática do meu negócio por meio de retaliação profissional coordenada. Depois que Damien saiu com Emma, que dormia tranquilamente apesar da tensão ao redor, Vitória convocou uma reunião de emergência da família. O Dr. Reis ouviu seu relato com a expressão sombria que usava ao lidar com complicações médicas graves. Ele não está totalmente errado sobre alguns desses incidentes, admitiu o pai. Eu encerrei relacionamentos profissionais com pessoas que demonstraram mau julgamento ou ética questionável. Mas nunca orquestrei campanhas para destruir carreiras. E a representante farmacêutica que a Jennifer namorou? Perguntou Vitória. O Dr. Reis pareceu desconfortável. Ele estava pressionando sua irmã por informações privilegiadas sobre compras hospitalares. Quando ela recusou, ele se tornou agressivo e começou a aparecer no hospital sem ser convidado. Eu o removi da nossa lista de fornecedores aprovados por violar limites profissionais. Mas isso pode parecer retaliação pessoal, disse Vitória. Se for apresentado fora de contexto, sim. Concordou o pai. Os investigadores de Damien provavelmente estão encontrando decisões de negócios legítimas e reformulando-as como vendetas pessoais. Jennifer andava pelo escritório com a energia nervosa que demonstrava em emergências médicas. Isso está saindo do controle, disse.
Ele vai gastar centenas de milhares investigando nossa família só para evitar assumir responsabilidade por ter agredido a própria esposa grávida. O celular de Vitória vibrou com uma ligação de Amanda Brooks. Temos um problema, anunciou a advogada sem rodeios. A equipe legal do Damien entrou com uma moção pedindo que o arranjo de custódia da Emma seja formalizado imediatamente. Estão alegando que o padrão de retaliação vingativa da sua família cria um ambiente instável para criar uma criança. O que isso significa, na prática? Perguntou Vitória. Significa que querem cronogramas de visitação determinados pelo tribunal, e querem que Emma passe tempo designado na residência de Damien, mesmo com apenas 2 semanas de vida. Vitória sentiu algo primal e protetor tomar conta dela. Ele quer levar Emma de mim enquanto ainda estou amamentando. Eles estão argumentando que visitas supervisionadas na propriedade da sua família não são suficientes para estabelecer os direitos paternos. Querem visitas independentes, que não possam ser influenciadas pelo comportamento controlador da sua família. Naquela noite, Vitória estava amamentando Emma quando o celular tocou com um número desconhecido. Contra o próprio instinto, atendeu. Senhora Montgomery, aqui é Rebecca Torres, do Channel 7 News *. Obtivemos alguns documentos interessantes relacionados à investigação particular do seu marido sobre sua família. Gostaria de comentar? Vitória sentiu a pressão subir. Que tipo de documentos? E-mails internos do Hayes Regional Medical Center discutindo o término de vários relacionamentos profissionais. Alguns mencionam os sentimentos pessoais do seu pai em relação a indivíduos que cruzaram com a família Hayes. Vitória percebeu que os investigadores de Damien haviam conseguido acesso às comunicações confidenciais do pai. Sem comentários, disse, encerrando a ligação. Mas, em menos de 1 hora, os e-mails vazados já estavam sendo discutidos nas redes sociais e analisados por especialistas jurídicos em programas de TV a cabo. A narrativa estava mudando outra vez. Comentaristas debatiam se o Dr. Hayes era um pai protetor ou um oligarca vingativo finalmente exposto. O e-mail mais prejudicial havia sido enviado 3 anos antes, quando o Dr. Hayes rescindiu o contrato de consultoria com uma empresa de dispositivos médicos cujo CEO havia feito avanços inapropriados em relação a Claire durante um evento beneficente. A família Hayes espera comportamento profissional de todos os parceiros de negócios. Empresas que não conseguem garantir que seus executivos mantenham limites apropriados terão seus relacionamentos com nossas instalações encerrados. Fora de contexto, o e-mail soava como evidência de retaliação sistemática, em vez de padrões profissionais razoáveis. Vitória ligou imediatamente de volta para Amanda. Como conseguiram acesso aos e-mails privados do papai? Ainda não sabemos, mas estamos investigando. Se eles obtiveram comunicações confidenciais de forma ilegal, podemos contestar a admissibilidade no tribunal. Mas o dano já está feito na mídia. Sim. Seu marido está jogando um jogo muito sofisticado. Ele está se defendendo das acusações de violência doméstica e, ao mesmo tempo, construindo um caso em que sua família aparece como a verdadeira vilã. Naquela noite, sentada no quarto infantil, amamentando Emma e acompanhando a cobertura incessante da mídia, Vitória percebeu que Damien havia conseguido reformular todo o conflito. A história já não era sobre o marido milionário que esbofeteara a esposa grávida. Era sobre uma poderosa família médica que destruía empresas inocentes por meio de retaliação profissional ilegal. Emma dormia tranquilamente contra o peito da mãe, alheia ao fato de que suas primeiras semanas de vida estavam sendo. Precisa vir ao meu escritório imediatamente, disse a advogada. Temos novidades que vão mudar tudo. 1 hora depois, Vitória estava na sala de conferências de Amanda, diante de um grupo que nunca esperara ver reunido. 6 profissionais de saúde que a haviam atendido durante o casamento, todos com documentação do comportamento controlador de Damien. A doutora Elizabeth Warren, sua obstetra, falou primeiro. Prático obstetrícia há 20 anos, e aprendi a reconhecer sinais de abuso doméstico. O comportamento do seu marido nas consultas de gravidez era um caso clássico de controle coercitivo. Ela abriu seus arquivos, mostrando registros de consultas que documentavam a presença de Damien em todas as visitas, sua insistência em tomar decisões sobre o cuidado de Vitória e suas reações agressivas quando recomendações médicas entravam em conflito com suas preferências. Ele exigiu que eu explicasse por que você precisava de suplementos de ferro adicionais, questionou minhas recomendações para reduzir o estresse no trabalho e insistiu que os enjoos matinais eram um drama psicológico que eu não deveria incentivar. A doutora Patricia Williams, médica de família de Vitória, apresentou documentação semelhante. Ele a acompanhava em consultas de rotina e exigia explicações para recomendações preventivas.
Quando sugere recursos de aconselhamento para estresse na gravidez, ele ficou hostil e me acusou de insinuar que não era o marido de apoio. A evidência mais contundente veio do Dr. Michael Shen, médico do pronto-socorro que havia tratado Vitória após uma queda no segundo trimestre. Seu marido se recusou a sair da sala durante a avaliação física, questionou cada exame diagnóstico que prescreve e exigiu acesso aos seus prontuários. Quando expliquei as leis de privacidade do paciente, ele me ameaçou dizendo que denunciaria por atendimento inadequado. Vitória percebeu que estava diante de uma documentação *** abrangente de controle coercitivo durante toda a gravidez ***, prova de que a agressão no consultório odontológico havia sido ponto culminante de meses de comportamento controlador, e não um incidente isolado. Por que estão todos vindo a público agora? Perguntou ela. A doutora Warren respondeu pelo grupo. Porque a história dos e-mails vazados está sendo usada para retratar seu pai como vingativo e sua família como corrupta. Mas nós sabemos a verdade. Os relacionamentos comerciais do seu marido com as instituições médicas já eram problemáticos muito antes do incidente de violência doméstica. A doutora Mitchell acrescentou nova documentação. Os sistemas de software da Montgomery Industries exigiam acesso sem precedentes a dados de pacientes. Damen usava seus relacionamentos pessoais com profissionais de saúde para forçar a assinatura de acordos de compartilhamento de dados que nos deixavam desconfortáveis. Ele acessava diretamente os prontuários? Perguntou Amanda. Não diretamente, esclareceu o Dr. Shen. Mas ele usava sua ligação com a família Reis para construir confiança com administradores hospitalares que, de outra forma, não teriam aprovado um nível tão amplo de acesso. Quando alguns médicos levantaram preocupações de privacidade, fomos informados de que qualquer objeção seria registrada pela administração do hospital. Vitória sentiu o estômago embrulhar ao perceber a extensão de como Damen havia explorado sua ligação com a família. Ele estava usando meu nome para pressionar médicos a situações desconfortáveis. O padrão ficou claro quando começamos a comparar anotações, continuou a doutora Warren. A Montgomery Industries tinha contratos incomumente favoráveis, muitas vezes envolvendo cláusulas de acesso a dados que outras empresas de tecnologia não conseguiam negociar. Amanda fazia anotações detalhadas. Isso é exatamente o que precisamos para rebater as alegações de conspiração dele. Vocês estão dizendo que ele construiu sucesso empresarial explorando o casamento com Vitória e a reputação da família Reis. A doutora Mitchell assentiu. E quando levantamos preocupações sobre suas práticas, essas preocupações foram descartadas justamente por causa da ligação com a família Reis. Na prática, nos diziam que questionar a Montgomery Industries era questionar o julgamento da família Reis. Vitória olhou em volta para aquele grupo de profissionais respeitados, que haviam sido silenciados pela manipulação do marido sobre a reputação da família. Sinto muito, disse em voz baixa. Eu não fazia ideia. Ele estava usando nosso casamento para pressionar vocês. Vocês também foram vítimas dele, disse a doutora Warren com suavidade. O controle coercitivo funciona isolando as vítimas de seus sistemas de apoio e tornando-as cúmplices da própria manipulação. Você não poderia ter reconhecido o que estava acontecendo porque estava vivendo dentro disso. A expressão de Amanda mudou para algo que Vitória reconheceu como satisfação predatória. Isso muda toda a nossa estratégia legal. Em vez de nos defendermos das alegações de conspiração, vamos demonstrar que Damen explorou sistematicamente relacionamentos profissionais através do casamento com Vitória. A comunidade médica não está se unindo à família Reis por lealdade. Estão se protegendo de alguém que abusou da confiança deles por anos. O Dr. Shen abriu o laptop e puxou registros adicionais. A mais. As análises de dados de pacientes da Montgomery Industries mostravam padrões incomuns. Vários de nós relatamos à administração hospitalar e pedimos auditorias. Esses pedidos foram negados por causa da ligação familiar com a propriedade do hospital. Vitória percebeu que Damen não estava apenas controlando seu cuidado médico, estava usando o casamento deles para obter acesso sem precedentes a informações de pacientes, que podia analisar para obter vantagem comercial. Ele estava basicamente conduzindo pesquisa médica não autorizada com dados de pacientes de instalações que confiavam nele porque era casado comigo, disse ela. Isso é uma violação federal da IPAWA, se conseguirmos provar, observou Amanda. A doutora Williams retirou e-mails impressos de administradores hospitalares. Essas comunicações mostram executivos ignorando nossas preocupações sobre as práticas de dados da Montgomery Industries especificamente, porque não queriam criar problemas com o genro do Dr. Reis. O celular de Vitória vibrou com uma mensagem do pai. *, onde você está? Damen está aqui exigindo ver Emma e dizendo que você violou os acordos de visitação.
Asterisco. Preciso ir, disse Vitória, reunindo a documentação. Mas quero que todos saibam que a coragem de vocês em falar significa tudo para mim e para Emma. Ao chegar em casa, Vitória encontrou Damien andando de um lado para o outro na sala de estar formal, enquanto seus pais mantinham distância cuidadosa e Jennifer registrava seu comportamento no celular. Aí está você, disse ele, a voz com o tom agressivo que ela aprenderá a temer. Pela primeira vez desde o início da batalha legal, Vitória viu medo genuíno no rosto de Damien. Não sei do que você está falando. Acho que sabe. E também sabe que acesso não autorizado a dados de pacientes para fins comerciais traz penalidades criminais federais. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração suave de Emma. Vitória percebeu que finalmente havia encontrado a alavanca que encerraria a guerra de Damien contra sua família. Vamos precisar renegociar nosso acordo, disse em voz baixa. Todo ele. 6 meses após o nascimento de Emma, Vitória estava na cozinha de seu próprio apartamento, um espaço iluminado de 2 quartos perto do hospital, que parecia o primeiro lar que realmente escolhera para si. Emma balbuciava alegremente em sua cadeirinha, esticando as mãos para pedaços de banana, enquanto Vitória revisava os documentos finais do acordo que encerraria oficialmente o caso de violência doméstica mais notório dos últimos tempos. A transformação havia sido rápida. Uma vez que o testemunho da comunidade médica veio a público, a documentação de controle coercitivo da doutora Mitchell, somadas evidências de violações da IPAUA e de exploração sistemática de relacionamentos profissionais, colapsou completamente a estratégia legal de Damien. A investigação federal sobre as práticas de dados da Montgomery Industries revelou infrações que traziam penalidades criminais e responsabilidade civil de milhões de dólares. Para evitar acusação formal e ruína financeira, Damien aceitou um acordo abrangente: visitas supervisionadas, aconselhamento obrigatório sobre violência doméstica e liquidação dos ativos da empresa para pagar multas e honorários. Amanda Brooke chegou trazendo café e a expressão satisfeita de uma advogada que conquistara a vitória total para sua cliente. Os papéis finais estão prontos para sua assinatura, anunciou, espalhando os documentos sobre a mesa de jantar. Assim que assinar, o divórcio estará concluído, o acordo de custódia será legalmente vinculativo e você terá plena independência financeira. Vitória havia sido beneficiada com a mansão Montgomery, que vendeu imediatamente, usando os recursos para garantir a segurança financeira do futuro de Emma. O acordo incluía pensão calculada com base nos anos de maior rendimento de Damien, antes do colapso do negócio, garantindo que Vitória pudesse focar na maternidade sem pressões financeiras. E os direitos de visita dele? Perguntou Vitória, assinando com a confiança firme que desenvolvera ao longo de meses de batalha. Visitas supervisionadas 2 vezes por semana no Centro de Mediação Familiar. Ele completou 8 semanas de aconselhamento sobre violência doméstica, mas o tribunal mantém o requisito de supervisão, dado o padrão documentado de comportamento controlador. Emma deixou o pedaço de banana cair e bateu palminhas, como se estivesse comemorando a recém-conquistada liberdade da mãe. Aos 6 meses, Emma era um bebê saudável e feliz, que nunca conhecera nada além de amor e proteção de sua família estendida. Jennifer chegou trazendo flores e ainda de jaleco do turno no hospital. Trago notícias da comunidade médica, anunciou com dramaticidade. A Montgomery Industries encerrou oficialmente as operações ontem. O prédio foi vendido, os equipamentos leiloados e a carreira de Damien na tecnologia acabou de vez. E o que ele está fazendo agora? Perguntou Vitória. Trabalhando como consultor de TI de nível intermediário para uma empresa pequena em outro estado. A condenação federal o torna inelegível para atuar em tecnologia de saúde, e as conclusões sobre violência doméstica aparecem nas verificações de antecedentes. Vitória sentiu uma mistura complexa de satisfação e tristeza. Nunca havia desejado destruir a carreira de Damien, mas aprenderá que, às vezes, as consequências eram a única linguagem que personalidades controladoras entendiam. O Dr. Reis chegou carregando a neta com a destreza de quem criará 2 filhas e agora aperfeiçoava suas habilidades como avô. Emma está crescendo tanto, disse, acomodando-se na sala de estar com a bebê. E tão esperta. Já responde ao nome e demonstra sinais da inteligência da família Reis. Pai, e no hospital? Estão lidando com algum efeito duradouro da investigação? Perguntou Vitória. A expressão do médico ficou mais séria. Na verdade, a investigação nos ajudou a identificar problemas reais de segurança de dados e supervisão de fornecedores. Implementamos novas políticas que tornam toda a rede de saúde mais segura. Às vezes, o escrutínio público gera mudanças positivas. Vitória percebeu que o império médico da família havia saído fortalecido da crise.
A publicidade inicial fora prejudicial, mas a revelação da exploração sistemática de Damen acabará por demonstrar o compromisso dos reis com práticas éticas. Há mais uma coisa, continuou o pai. O conselho do hospital quer criar Fundação Emma Reis para segurança familiar Estão pedindo que você seja a diretora fundadora. Vitória ergueu os olhos dos documentos jurídicos. Que tipo de fundação? Um programa de prevenção e apoio contra a violência doméstica baseado em saúde. Treinar profissionais para reconhecer sinais de controle coercitivo, estabelecer protocolos seguros de denúncia e fornecer recursos para mulheres em situação de abuso durante a gravidez. A ideia ressoou em Vitória de uma forma que não esperava. Sua experiência lhe ensinara que os ambientes de saúde eram, muitas vezes, o primeiro lugar onde a violência doméstica se tornava visível, mas os profissionais precisavam de melhor preparo para reconhecer e reagir. Eu gostaria, disse. Gostaria de transformar o que nos aconteceu em algo que ajude outras famílias. Jennifer brincava com Emma, que puxava o estetoscópio da tia com determinação focada, sinal, talvez, de futuros interesses médicos. Falando em ajudar famílias, disse Jennifer. Recebi uma ligação da doutora Mitchell. Ela quer que você saiba que 3 outras mulheres se manifestaram com histórias de comportamento controlador dos maridos durante consultas médicas. O seu caso deu coragem a elas. Vitória percebeu que o vídeo viral de sua agressão, por mais traumático que tivesse sido, criará espaço para outras mulheres reconhecerem e denunciarem suas próprias experiências de controle coercitivo. Elas estão recebendo ajuda? Todas estão trabalhando com conselheiros de violência doméstica e documentaram suas experiências para possível ação legal. Sua história mostrou a elas que homens ricos e bem-sucedidos também podem ser agressores, e que lutar de volta é possível. Naquela tarde, enquanto Emma dormia tranquilamente no berço, Vitória pensou na mulher que fora 8 meses atrás, presa em um casamento controlador, inconsciente de como o marido explorava sua família, acreditando que manter a paz era mais importante que exigir respeito. Aquela mulher agora lhe parecia uma estranha. A Vitória de hoje entendia que amor não exigia aceitar abuso, que lealdade familiar significava proteger uns aos outros e que, às vezes, o gesto mais amoroso de uma mãe era garantir que a filha crescesse em um mundo onde ações tinham consequências. Forma que Damen pretendia. Tornará-se a primeira nota de uma sinfonia de consequências que protegeria inúmeras outras mulheres e crianças de danos semelhantes. Alguns ecos, pensou Vitória, valiam apenas ser criados. Um ano após o incidente no consultório, Vitória estava no púlpito do Regional Medical Conference Center diante de uma plateia de 300 profissionais de saúde reunidos para ouvi-la falar sobre reconhecimento da violência doméstica em ambientes médicos. Emma, agora andando e balbuciando com a energia confiante de uma criança pequena, estava sendo entretida pelo avô na primeira fila. 12 meses atrás, eu era uma vítima, começou Vitória, sua voz carregando a autoridade que desenvolvera ao longo de meses de batalhas legais e depoimentos públicos. Hoje, estou aqui como sobrevivente, para compartilhar o que aprendemos sobre interseção entre saúde, violência doméstica e responsabilidade profissional. A doutora Mitchell, que moderava o painel, apresentará Vitória como a mulher que transformou seu pior momento em um movimento que está protegendo milhares. A introdução parecia surreal, mas precisa. A Fundação Emma Reis para a Segurança Familiar já havia treinado mais de 500 profissionais de saúde e estabelecido protocolos de violência doméstica em 23 unidades médicas. O vídeo da minha agressão viralizou porque aconteceu em um ambiente médico, continuou Vitória, clicando para mostrar um slide com estatísticas sobre violência doméstica durante a gravidez. Mas o que muitos não perceberam é que o tapa foi apenas a culminação visível de meses de controle coercitivo, que se desenrolaram em consultas de rotina. Ela descreveu o padrão de comportamento controlador documentado pelos profissionais, a insistência em comparecer a todas as consultas, o questionamento das recomendações médicas, as tentativas de controlar a comunicação entre paciente e médico. Ambientes de saúde são, muitas vezes, o primeiro lugar onde a violência doméstica se torna visível para profissionais treinados, explicou Vitória. Mas precisamos expandir nossa definição de abuso além da violência física, para incluir controle coercitivo, manipulação financeira e coerção reprodutiva. Na plateia, Vitória podia ver profissionais de saúde fazendo anotações detalhadas. O programa de treinamento da Fundação tornará-se modelo nacional, ensinando equipes médicas a reconhecer sinais sutis de abuso e responder com recursos e documentação adequados. A doutora Warren, sua ex-obstetra, levantou a mão. Durante o período de perguntas, alguém perguntou:
Pode falar sobre os desafios de lidar com a violência doméstica quando o agressor tem conexões profissionais com a instituição médica? Vitória já havia antecipado essa questão, exatamente a dinâmica complexa que tornará sua própria situação tão desafiadora. É aqui que a ética profissional se torna crucial, respondeu. Profissionais de saúde não podem permitir que relacionamentos pessoais ou comerciais comprometam a segurança do paciente. No meu caso, se meu marido usou o casamento comigo para construir confiança com instituições médicas, e depois, usou essa confiança para acessar dados de pacientes e abafar preocupações sobre suas práticas comerciais. Ela clicou para o próximo slide, que mostrava os resultados da investigação federal sobre a Montgomery Industries. A investigação revelou violações sistemáticas da IPAUA e uso não autorizado de dados de pacientes para análises comerciais. Isso não foi apenas violência doméstica. Foi má conduta profissional que comprometeu a privacidade de centenas de pessoas. Naquele momento, Emma conseguiu escapar da supervisão do avô e cambaleou até o palco, arrancando risadas suaves da plateia. Vitória ergueu a filha no colo, incorporando a cena à integração entre maternidade e advocacia profissional que havia se tornado sua nova realidade. Quero que Emma cresça em um mundo onde profissionais de saúde são treinados para reconhecer e responder à violência doméstica, disse Vitória, acomodando a filha com naturalidade. Onde as consequências profissionais para o abuso sejam rápidas e abrangentes. Onde nenhuma mulher precise escolher entre proteger a si mesma e proteger o sustento da família. No intervalo, Vitória foi abordada pela doutora Jennifer Martinez, uma jovem médica do pronto-socorro do Texas. Queria agradecer, disse a médica. No mês passado, atendi uma gestante cujo marido apresentava exatamente os comportamentos de controle que você descreveu. Graças ao treinamento da sua fundação, documentei tudo e a conectei com recursos de apoio. Hoje, ela está em um abrigo seguro com os filhos, e o marido enfrenta acusações criminais. Essas histórias haviam se tornado familiares para Vitória no último ano. A fundação havia criado um sistema de acompanhamento que registrava intervenções baseadas nos protocolos de treinamento, e os resultados eram animadores. Reconhecimento mais precoce dos padrões de abuso, documentação mais consistente das evidências e conexões mais bem-sucedidas entre vítimas e recursos de apoio. Outra médica residente aproximou-se com seu próprio relato de sucesso. 3 residentes do meu programa já identificaram casos que teriam passado despercebidos sem o treinamento da fundação. Estamos detectando a violência doméstica mais cedo e oferecendo apoio mais eficaz às vítimas. Enquanto a conferência prosseguia, Vitória refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado desde aquela manhã no consultório da doutora Mitchell. A batalha legal fora exaustiva e pública, mas abrirá espaço para conversas sobre violência doméstica que agora estavam salvando vidas. As visitas supervisionadas de Damien com Emma continuavam 2 vezes por semana, realizadas em um centro de mediação familiar com acompanhamento profissional. Ele completará o aconselhamento sobre violência doméstica e trabalhava como consultor de TI em outro estado. Sua carreira em tecnologia de saúde terminada para sempre pelas condenações federais. Vitória ouvirá por conhecidos que ele estava namorando outra mulher, mais jovem, sem vínculos familiares com a área médica. Sentia pena dela e esperava que o aconselhamento e as consequências legais tivessem realmente mudado o comportamento de Damien. Mas permanecia vigilante em relação à segurança de Emma durante os períodos de visitação. A sessão da tarde focou nos precedentes legais estabelecidos pelo caso de Vitória. Amanda Brooks apresentou os argumentos que haviam consolidado a violência doméstica como justificativa para consequências profissionais, mesmo quando o abuso ocorria fora do ambiente de trabalho. O caso Montgomery demonstrou que a confiança profissional vai além do horário comercial, explicou Amanda à plateia de administradores de saúde e profissionais do direito. Quando a conduta pessoal de alguém envolve violência contra populações vulneráveis, neste caso, uma gestante, as comunidades profissionais têm tanto direito quanto a responsabilidade de responder com consequências apropriadas. O arcabouço legal já havia sido aplicado a outros casos. 2 médicos perderam privilégios hospitalares após condenações por violência doméstica. Um executivo farmacêutico foi demitido depois de acusações de agressão. A mensagem era clara: sucesso profissional não conferia imunidade contra consequências por violência pessoal. No painel final do dia, Vitória dividiu o palco com 3 outras sobreviventes de violência doméstica que haviam encontrado suas vozes através da intervenção médica. Entre elas, Maria Santos, uma enfermeira cujo marido vinha controlando o acesso dela aos cuidados médicos para os filhos, contou Maria Santos. Só foi possível porque a pediatra reconheceu a situação, elaborou um plano de segurança e ajudou na fuga.
A doutora Lisa Park, uma médica cujo parceiro usava o controle financeiro para limitar suas oportunidades profissionais, explicou como a intervenção de colegas a ajudou a reconhecer o abuso econômico. Raquel Thompson, cuja gravidez havia sido ameaçada pela coerção reprodutiva do namorado, descreveu como os obstetras a ajudaram a ter acesso à contracepção e serviços de apoio. O fio condutor de todas as nossas histórias, observou Vitória, é que os profissionais de saúde foram os primeiros a reconhecer o que estava acontecendo e a oferecer recursos adequados. Os ambientes médicos oferecem oportunidades únicas de intervenção porque envolvem conversas privadas sobre aspectos íntimos da vida das pessoas. Quando a conferência terminou, Vitória se viu cercada de profissionais da saúde interessados em implementar protocolos de violência doméstica em suas instituições. O entusiasmo era gratificante, mas também revelador. Mostrava quantos médicos já vinham percebendo sinais de abuso sem ter treinamento ou recursos para reagir de forma eficaz. O Dr. Reis acompanhou Vitória e Emma na volta para casa, o rosto refletindo o orgulho e a satisfação de alguém cujos instintos de proteção haviam alcançado o propósito desejado. 30 anos construindo relacionamentos profissionais, disse ele, e nunca imaginei que seriam usados para proteger minha filha da violência doméstica. Mas estou feliz por termos tido influência suficiente para garantir consequências reais para um comportamento imperdoável. O senhor acha que fomos longe demais? Perguntou Vitória, ecoando uma dúvida que, apesar de todos os resultados positivos, ainda persistia. Sua filha, seu marido construiu a carreira explorando o casamento com você. Quando esse casamento passou a envolver violência contra você, grávida, todos os relacionamentos profissionais que ele cultivara se tornaram cúmplices, se continuassem a apoiá-lo. Não destruímos a carreira dele, apenas paramos de sustentá-la. Emma adormeceu na cadeirinha do carro, exausta de um dia em que fora paparicada como uma celebridade por profissionais que a tratavam com carinho. Vitória observou a expressão serena da filha e sentiu a profunda satisfação de saber que havia criado um mundo mais seguro para ela crescer. O trabalho da Fundação se expandia além dos ambientes de saúde. Estavam desenvolvendo programas de treinamento para educadores, assistentes sociais e agentes da lei. O modelo de reconhecimento precoce e resposta abrangente estava provando eficácia em múltiplos contextos profissionais. Mas talvez o mais importante fosse que a história de Vitória despertara conversa sobre violência doméstica em comunidades onde o assunto antes era privado ou evitado. O vídeo viral fora traumático, mas forçou milhões de pessoas a confrontar a realidade de que a violência doméstica atravessa todos os níveis socioeconômicos. Ao chegar ao apartamento, Vitória percebeu que o aniversário do tapa havia passado despercebido. A data que antes parecia o pior dia de sua vida fora absorvida em um ano de crescimento, defesa de direitos e cura. Emma, disse, erguendo a filha adormecida do bebê conforto. Você vai crescer em um mundo onde as pessoas entendem que alguns sons ecoam para sempre, e que esses ecos podem mudar tudo para melhor. O consultório odontológico onde ocorrerá a agressão agora exibia uma pequena placa próxima à recepção. *** espaço seguro, certificação Fundação Emma Reis para segurança familiar. ***. Era um símbolo silencioso, mas profundamente satisfatório para Vitória. O lugar de seu pior momento agora estava oficialmente dedicado a prevenir traumas semelhantes em outras famílias. A doutora Mitchell tornará-se uma das apoiadoras mais ativas da Fundação, treinando outros dentistas a reconhecer sinais de violência doméstica e responder com recursos adequados. Seu consultório se transformará em modelo de como práticas médicas podiam criar espaços genuinamente seguros para pacientes vulneráveis. O som daquele tapa realmente ecoara muito além da sala de espera onde acontecerá. Mas os ecos haviam se tornado algo poderoso e protetor, um chamado reverberante por justiça, que estava tornando o mundo mais seguro para mulheres e crianças em todos os lugares. Vitória colocou Emma no berço e ficou observando a filha dormir, refletindo sobre o futuro que haviam construído juntas, através de coragem, apoio e da crença inabalável de que amar significa proteger quem mais importa. Algumas batalhas, pensou, valem a pena ser travadas não apenas pela vitória, mas pelas mudanças duradouras que criam no mundo. E alguns ecos valem a pena ser criados, porque carregam o som da justiça, da proteção e da esperança para gerações futuras. No silêncio do quarto de Emma, Vitória pôde finalmente ouvir o som da paz.